Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que o nosso encontro possa pacificar o nosso coração, que possamos abrir as percepções para o mundo espiritual, de sorte que a nossa reunião seja produtiva e que a gente consiga angariar aqueles recursos que tanto carecemos. Eu lembro que a Casa Espírita é um hospital e escola. E quando nós chegamos num ambiente tão bendito como esse, é necessário que a gente compreenda a importância dele. E para isso nós precisamos de nos preparar. Então a gente vê muitas vezes as pessoas chegando na casa espírita de uma forma afobada, cheio de ansiedades, de preocupações, no que remonta ao mundo material. Como se a gente estivesse indo para um encontro social. É natural que a gente passe por um processo de adaptação quando a gente chega. Mas eu queria pedir que vocês, todos nós, inclusive quem está em casa, que sabe que essa reunião é terapêutica, é uma reunião que a gente estuda, a gente tem momentos felizes, alegres, mas também momentos de perplexidade, de euforia ou de tristeza durante o estudo, é natural. Mas quando eu falo, vamos pedir Jesus as bênçãos, eu também estou dizendo, vamos de nossa parte preparar para receber esses recursos. Reflitamos, é um convite. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, na sua parte segunda, no capítulo 7º. E o tópico é a união da alma e do corpo. E hoje nós vamos trabalhar a partir da questão 356A. Para iniciar, eu endereço um abraço também a todos os amigos web que estão em seus lares, convidando então a todos para uma grande aventura na terra maravilhosa do Espírito, tendo em Allan Kardec o anfitrião que nos acolhe. Então vamos lá. Eu vou pedir hoje que Denise faça a leitura das questões para nós iniciarmos o trabalho. Vamos lá, Denise. Pode começar. 356A. Um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Porque estávamos falando dos natimortos na reunião passada. Certo? Sim, resposta de Kardec. Sim, algumas vezes, mas não vive. 356B. Pergunta. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? Resposta. Que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Resposta. É uma existência nula e que ele terá de recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Resposta. Há crime toda vez que transgrides a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando.
359. No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Bom, gente, em face a algumas questões técnicas, eu não fiz a abertura devida ao estudo, mas vamos lá. O assunto é complexo, porque nós vamos estar trabalhando, já há algumas semanas, aliás, estamos discutindo a questão da vida, na vida uterina, né? Intrauterina. Desde a questão 344, em que momento a alma se une ao corpo. E a gente foi discutindo aqui que a reencarnação ela começa a partir da concepção, ponto. E aí trabalhamos vários pontos, e quando nós chegamos nesta questão 356A em diante, em que Kardec entra no mérito do assunto aborto, no início, o trato, por exemplo, na questão 357, vem dizer se pode ser favorecido o aborto se não existe uma existência, se não existe um laço que está prendendo o espírito àquele embrião que está nos primeiros movimentos, né? No desenvolvimento. E aí começa a discussão. E é natural que esse assunto ele foi tratado de uma forma assim, bem geral no século XIX, e quando nós vamos debatê-lo em pleno século XXI, muitas questões entram na pauta do debate que não faziam parte das discussões daquela época, certo? E é muito interessante porque nós vivemos um período histórico muito sério, porque o mundo se aperfeiçoou em nível de ciência, de tecnologia, de uma forma muito interessante. Mas, sob o ponto de vista da política, da religião, da arte, nós somos ainda muito carentes. Não somos tão precisos quanto o mundo da ciência. E talvez, sem fechar a questão, nós poderíamos iniciar o debate refletindo que os homens de ciência, na busca da comprovação, da divisibilidade da matéria, enfim, os homens sempre procuram a comprovação dos fatos. E abre-se mão dos pontos de vista, partindo do princípio de uma ciência pura. Desenvolve uma teoria e busca-se comprová-la, certo? Ou, ao contrário, em função de uma resposta, de um resultado, você pode desenvolver teorias. Um método científico. Mas só o ponto de vista ele não tem sustentação. Com isso, os homens de ciência procuram abrir mão do personalismo em função da verdade pura, nua, crua. Como que é? Quando a gente entra nos outros territórios, o personalismo agiganta. E o que vale é o ponto de vista. E abre-se mão da verdade para alimentar pseudos-verdades. Ficou claro? Com isso, dentro dessa discussão inicial filosófica, é necessário que a gente primeiro reflita, ou reflitamos, que nós estamos na vida, ou melhor, reencarnados para evoluir. E quando mergulhamos na Terra, nós vamos viver um mundo dual.
Isso é interessante pensar. O mundo dual, o mundo do espírito e o reino da matéria. Começa por aí. E dentro do processo do desenvolvimento, do conhecimento, do lidar com os desafios do caminho, a nossa mente ela vai sendo condicionada a sempre tratarmos o assunto sob o ponto de vista dividido, dentro dessa linha dual. Então, olha para vocês verem que interessante. Para reencarnar, nós já começamos no mundo espiritual a ter uma informação que vamos mergulhar numa dualidade. Que nós vamos precisar de um corpo, mas esse corpo não é tudo. Esse corpo é apenas um instrumento. Porque o que é o mais importante é a essência, é o espírito. Então aqui eu estou falando de um mundo dual que vai estabelecer um polo chamado espírito e um outro polo tratado como matéria. A matéria que, inclusive, vai ser utilizada para a gente formar um corpo, ok? Só que o espírito, nós somos criados por Deus, nós deveríamos, na verdade, sermos educados não para fixar a nossa atenção apenas no mundo dual, mas sempre procurar o todo, a completude. O que eu quero dizer com isso? Para reencarnar, embora tenhamos a polaridade espírito que mergulha e o corpo que é desenvolvido, sem o corpo, o espírito não mergulha. Sem o espírito, o corpo não pensa. Deu aí? Olha como que o assunto é interessante. E a união do espírito com o corpo vai gerar a vida. Então, a vida é o elan. A vida é o elo que vai unir essas duas polaridades. Obviamente, o mundo espiritual, isso é um conceito. O mundo espiritual, ele não é divisível, ele não é dividido. É um mundo espiritual. Mas quando aqui na Terra, no mundo dos homens, nós criamos divisões. Por isso que, diga-se de passagem, nós vamos ter divisão de classe, divisão de poder, divisão, enfim. Quando nós começamos a perceber a beleza da vida, que é, na verdade, uma energia que vai dando sentido para o projeto da evolução, nós vamos como que valorizando o que a vida em si representa. A vida representa o pulsar. A vida representa a motivação. A vida representa os sentimentos. A vida representa a razão. A vida representa interação. A vida representa convivência. A vida, A vida representa o pensamento. Porque o pensamento é vida. Isso é uma expressão usada pelo nosso benfeitor Emmanuel. Com isso, nós vamos percebendo o seguinte, que quando o espírito mergulha na Terra, ele precisa do corpo. E a cada encarnação, ele vai precisar de um corpo mais aprimorado. Vocês estão de acordo? Porque você não vai colocar uma bebida num recipiente sujo. Pede para desligar um celular que está tocando aí um barulho. Estão de acordo? Nós precisamos de colocar o líquido, a bebida, num recipiente limpo. Então precisamos de um corpo, no caso, que nos dê condição para que possamos cumprir a nossa meta. E nesse movimento, naturalmente, nós vamos encontrar os contrastes. Aí voltamos para o mundo dual. Porque sem contraste, a gente não percebe a beleza do todo. Imagine se a música
se limitasse apenas a uma nota. Pegaram aí? Cor, só tem uma cor no universo. Então, quando nós detectamos o vermelho, o azul, o amarelo, o preto, o branco, estes contrastes representam para a nossa percepção uma ampliação da nossa consciência. Certo? Sob o ponto de vista moral, o que nos auxilia a ampliar a consciência é a dor ou a intuição. Opa, melhorou. Então não é só dor que nos ajuda a abrir os olhos, não. Mas ela é fundamental. Ela é importantíssima no processo do nosso crescimento. Mas no paralelo existe a intuição. E o que é a intuição? É a nossa capacidade interior de ampliar a percepção do que é belo, do que é justo, do que é estético. E o que, na verdade, reflete o que eu tenho dentro de mim. E o que eu tenho dentro de mim? Uma partícula que faz parte de um todo. Isso é filosófico, tá bom? Uma partícula que faz parte de um todo. Que partícula que é essa? É a sua essência espiritual, certo? Esta essência espiritual, ela fica esquecida, porque a gente vai para o mundo objetivo para fazer uma análise das questões, dos fatos, das proposições, e quando nós estamos observando o mundo de fora, a nossa tendência é querer particionar, é querer dividir, é querer diminuir para entender o fenômeno. Eu vou dar um exemplo. Se alguém afirmar para você assim, você está vendo o todo é essa folha de papel. A tendência é que a gente olhe e fala assim, não, eu não estou compreendendo. Aí eu viro para vocês e falo assim, prestem atenção. Esse todo agora está bipartido. Ele está dividido. Vocês concordam que ele está dividido? No ponto de vista da percepção, da visão, ele está dividido. Se eu quebrar isso mais em numa nova investida, nós vamos ter aqui 4 elementos. Então, esse todo está dividido, certo? Você consegue ver a folha por inteiro? Não, você está vendo a folha partida em 4 pedaços, certo? Se eu falar para você que esta folha é quadrada, você vai me dar razão? Vai ou não? Pode responder. Não. Por quê? Porque ela está retangular. O outro vai falar assim, não, nem retangular tá, ela está um fenômeno teratológico, porque está uma curva assim, assim, assado. Mas se eu falar para você que essa folha de papel pesa 1 tonelada, você vai concordar? Por quê? Oi? Porque não pesa. Então você está afirmando, por uma elaboração mental, por uma questão de lógica, que essa folha não pesa 1 tonelada. Se eu falar para você que lá em casa eu tenho uma cadeira, e essa cadeira é redonda, o que você vai deduzir? Que essa cadeira é redonda, certo? Mas alguém aqui pode dizer, mas será que essa cadeira é confortável? Pode ou não pode haver essa pergunta? Um outro pode falar assim, e essa cadeira, ela fica na sala ou ela fica no quarto? Entenderam? Captaram? Você pensou isso? Tá vendo? Eu não sou bruxo. É só uma questão de interpretação de um raciocínio. É a gente construir junto. Se eu falar para vocês que lá em casa tem um sofá, naturalmente você vai dividir esse sofá de alguma maneira
para poder fazer um juízo de como pode ser o sofá. Certo? Agora, eu vou ter uma profunda dificuldade de falar para vocês do tanto que esse sofá é bom. Então, como eu não tenho condições de falar que esse sofá é muito importante, eu vou dizer que ele é um sofá de 3 lugares, que é um sofá que é marrom, é um sofá que fica na sala, mas, repito, cada um vai dividir esse sofá de alguma maneira para fazer uma ideia desse sofá. É assim que a nossa mente opera. Se eu falar para vocês que eu conheço um homem bonito, cada um aqui vai buscar dividir essa minha ideia de alguma forma para ajustar ao seu ponto de vista. Qual é a sua visão de um homem bonito? Da mesma forma, se eu falar de um cachorro. Eu tenho um cachorro muito dócil. O cachorro muito dócil para você pode ser realmente um cachorro que até derrete. Mas o outro é um cão grande, que é muito educado e que ele olha para o valor do cão em si e trata-o como dócil. Então, nós vamos como que partindo do contexto. Nós vamos como que diminuindo. Mas temos uma dificuldade de entender e valorizar o real valor das coisas em si. Por isso é que a gente divide. Ficou claro? Qual é o grande projeto quando um filósofo ou quando a filosofia vai sendo entronizada, ela vai sendo decodificada e ela passa a fomentar a vida em você? É quando você começa a não trabalhar com a sua percepção ou lidar com a sua mente concreta, que está condicionada a peso, altura, diâmetro, massa, velocidade, e passa a trabalhar com a sua mente mais elevada, ou mais subjetiva, mais sutil. Então, a intuição tem muito a ver com esses aspectos mais sutis da nossa percepção. Pegaram aí? Casalberto, o que isso tem a ver com o assunto? Calma, eu vou te atender. Só um instante. Então, o que nós estamos sendo convidados a fazer? Juntar os cacos, os pedaços de papéis? Não. Porque eles já têm o peso, o tamanho, o valor que a minha mente deu para eles. Eu posso me esforçar de tentar juntá-los, mas eu vou conseguir colocar a folha como ela era antigamente? Não. Então, ao invés de voltar a minha visão para aquela análise crítica, para aquele comportamento, para aquele juízo de valor, para aquela experiência lá de trás, que foi importante naquele contexto, nós estamos vivendo um instante em que o convite é dialogar consigo mesmo. Conversar, mergulhar num território desconhecido que é o reino de Deus que está dentro de você. Para quê? Para encontrar luz lá dentro. Porque a partir do momento em que você descobrir essa luz e essa luz começar a irradiar, você vai naturalmente não ter mais aquela conduta ou aquela busca, aquela necessidade de ver as coisas em partes. Como nós temos dito aqui nos últimos estudos, dá valor para as coisas e para as pessoas de acordo com aquilo que me interessa. Eu vou entrar numa floresta e vou querer observar apenas a lenha que vai ser útil para a minha fogueira. Não. Eu vou começar a entrar na floresta para verificar que a floresta tem muitos valores, independente se vão me atender ou não. Pegaram aí? Com isso, observemos. A nossa análise dos assuntos que envolve aos mecanismos evolutivos, que a doutrina espírita esquadrinha com tanta clareza, com tanta objetividade,
faz com que a gente, naturalmente, não veja mais os assuntos em partes. Eu comece naturalmente a exercitar, e isso brota de dentro para fora, isso é intuitivo. Não tem um software, não tem um botão que eu vou apertar e aquele programa vai fazer desse jeito. Isso vai começar a surgir naturalmente. Então, quando eu olho para uma mãe, uma mulher que está grávida, observemos. Daqui a pouco você vai começar naturalmente a olhar não só para uma mulher que está grávida. Você vai começar a perceber vida dentro daquele contexto que você está observando. E quando você observa a vida, você vai olhar para aquela mulher procurando compreender a beleza do fenômeno. Que existe um espírito que está encarnado hoje num corpo de mulher. E a mulher tem um atributo que os homens, estão longe de atingir. Poder gestar a própria vida. Porque o homem, nós somos ainda projeto, né? Nós somos fiote. Nós gestamos ideias, mas ainda não conseguimos gestar a própria vida. Nós não temos ainda atributos, aptidão, para oferecer para um outro ser que vem como veio a mãe, o espírito que reencarnou no corpo, e esse corpo se formou e virou uma mãe, uma grande matriz da vida. Não é? Nós não temos ainda essas condições. Por quê? O nosso psiquismo ainda não está preparado. Ele precisa de muitos esforços, ele precisa de muito trabalho, ele precisa de muito equilíbrio, ele precisa de muito ajuste. Então, mulheres, olhem para si mesmas e falam assim: muito obrigado, Senhor. Independente se você gestou ou não, porque você tem os elementos. Pode ser que numa encarnação a mulher não geste, né? A mulher não venha a fomentar a gestação divina, por razões que não vem ao caso falar, porque cada um segundo suas obras e suas necessidades. Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec, a mãe espiritual da família espírita, não teve filhos biológicos, mas é a nossa mãe espiritual. Quantas milhões de almas que não são, ou que não foram, ou que são, que serão envolvidas pela maternidade divina dela. Então, eu não estou trabalhando apenas nesse contexto. Mas para ajustar ao nosso trato, para falar, por exemplo, da gestação, ou da obstrução, ou do impedimento da gestação, nós precisamos, naturalmente, de percorrer num outro sentido mais filosófico. Porque se a gente trabalha a luz no seu potencial de vida, na luz que fomenta a verdade, justiça, sabedoria, conhecimento, naturalmente os outros assuntos eles vão ser resolvidos com muito mais tranquilidade do que entrar secamente para discutir o aborto, que é competência dos homens, dos magistrados, daqueles que legislam, que fazem leis, não é? Das comunidades, das sociedades que debatem a legalidade, os problemas que envolvem, que nós podemos, inclusive, contribuir se formos chamados. Inclusive, nós espíritas podemos dar um contributo extraordinário a definir que a própria lei garante a vida. E a vida, ela é no sentido muito mais amplo do que a nossa condição de cidadãos que já temos um nome, um CPF. Porque a lei, ela não garante a vida de um animal? Por que a lei não garantiria a preservação de um ser que ainda não tem um CPF? E que ele já é constatado, ele já é verificado, ele já é provado que ele está ali, por exemplo, sendo gestado pela mãe, e ele tem sentimentos, ele tem percepções, ele está
com uma visão, embora física, fechada, mas ele já consegue identificar o ambiente externo. Então ali tem vida. E as nossas leis humanas, elas precisam de proteger essa vida, certo? Mas é muito mais empolgante a gente entrar nesse mérito da completude que se estabelece num projeto de vida de gestação, para que a reencarnação se estabeleça. Certinho? Então imaginem, a mãe, o espírito, reencarna, elabora, cresce, desenvolve a própria estrutura biológica. Lá na frente, ela vem a concepção, não é ela que vai ser concebida, virá a concepção, uma criança vai ser gestada dentro de um plano de uma perfeita interatividade. Então, se eu falei espírito e matéria, então o espírito da mãe e o seu corpo é a dualidade. Mas no assunto gravidez, nós vamos ter um terceiro elemento, que precisa daquele ambiente físico, psicológico e espiritual, para que ele possa também viver essa dualidade importante. Ele desenvolveu o seu próprio corpo. Porque, diga-se de passagem, a mãe ajuda. Mas o corpo que vai ser formado, ele é desenvolvido pelo psiquismo do espírito que está reencarnando. Ficou claro? Complicou? Hein, Denise? Está descomplicando? Está descomplicando. Então agora eu quero ouvir uma mamãe. Bárbara, como é que está aí esse processo espetacular de ser mãe das crianças, das meninas e dos meninos do chat? As meninas e os meninos do chat estão adorando o tema. E tem muitos depoimentos, né, contando sobre essa dádiva da vida. Então, a Marinalva mesmo do Rio trouxe a experiência do sobrinho dela, que foi um processo gestacional complicado, mas venceu. Tanta gente, né, que pensa, quando está grávida, a questão do aborto, e quantas pessoas aí têm esse desejo de ser mãe. Então, sempre tem essa dualidade, né? Sim. E aí, eu queria também agradecer as participações do Facebook. A gente tem a Maria da Graça de Porto Alegre, a Auresina de Sete Lagoas, o Marcos Paulo de Sumé, Paraíba. Então, obrigada pela participação. A gente também aceita questões do Face, tá, gente? E a Kátia Souza, lá da Argentina, que nos acompanha sempre, ela colocou uma pulguinha aí na nossa orelha sobre o tema, né? Que o tema é o aborto é um impedimento? Aí ela coloca impedimento para o espírito que iria reencarnar ou para quem comete o aborto? Ah, tá vendo como é que o chat é importante? Denise, você, alguma coisa, alguma colocação, alguma pergunta do chat que por te chamou incrível a que atenção? pareça, o comentário da Bárbara, o comentário da Kátia que me chamou a atenção também. Eu falei, pergunta interessante. Então repete a pergunta, só para o povo ouvir mais sua voz. Com essa voz, né? O impedimento seria para quem faz o aborto ou para quem é o abortado? A vida é a relação entre espírito e matéria, são dois polos. Tem algum grau de vida e consciência. Vida é a relação entre os dois polos, a unidade e a diversidade. Eu quero primeiro perguntar para vocês, ficou claro esse ponto? Da importância da interação entre os polos para que haja vida, porque senão não tem vida. Porque senão não tem vida. O impedimento eu vou responder a Kátia daqui a pouco. Ficou claro? Então, todos os seres no ambiente da natureza estão em processo de evolução. Desde uma pedra que é aquecida ou resfriada, ali há um movimento de sensibilidade. Em graus primários, sem sombra de dúvida. Quando se acelera, por exemplo, uma partícula de um átomo, você está, na verdade, fomentando energias que estão atuando na intimidade de um átomo. E o átomo, então, reage. Ali nós temos princípios espirituais em processos de atividade.
Então existe um grau de consciência primitivo no reino atômico. O Espiritismo nos conta sobre isso. É lá que começa a vida do espírito. A planta, ela é feliz produzindo energia. Ela descobre nutrientes no solo para que ela possa promover a sua própria evolução. Então ali tem um grau de consciência. Existe um nível de consciência no reino vegetal. No animal, nós temos batido nisso, que serve de referência para a gente. O animal mais próximo do homem, ele é impulsionado de fora para dentro, dando respostas de dentro para fora. O animal de fora para dentro, ele é estimulado pelo desejo, não é isso? Pelo desejo e pela dor, não é? Ou pelo prazer e pelo medo. São movimentos que ele dá a resposta. Mas ele não pensa, ele não raciocina de uma forma elaborada, mas ele já está estruturando a sua casa mental para chegar na nossa fase hominal e dominar isso. Ter essa responsabilidade. Que a vida, ela se apoia, sim, no medo e no desejo, no prazer e na dor. Tem a ver. Na sociedade, a gente se movimenta nessas 4 polaridades, vamos dizer assim, o tempo todo. Mas o legal da história é o seguinte, que quanto mais a gente vai reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, ou seja, vivendo a dualidade, o contraste chamado dor, o contraste chamado prazer, a frustração com o prazer é um contraste ou não é? O desejo de adquirir, o adquirir como resposta, pegaram aí? Seja sob o ponto de vista de sensação, de emoção, não importa o departamento que você encaixa a ideia. Mas é nesse contraste que você está, na verdade, ampliando os seus horizontes. E você está se capacitando para exercer uma tarefa cada vez mais sofisticada. Sofisticada sob o ponto de vista de ser mais ampla, que exige mais habilidade, mais conhecimento. Quando o aborto é um impedimento? Ou o aborto é um impedimento, não é quando? O aborto é um impedimento? O que vocês acham? Abortar, se livrar. Pega para mim o significado, por favor. Tirar a vida. Não é? Mas eu queria do dicionário para nos ajudar na ressignificação, embora o dicionário é atualizado. Não é? A gente vai estar trabalhando com ideias contemporâneas. Pegou aí, Bárbara? Então, chegou? Pode ler, por favor. Aborto é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes desse ter a capacidade de sobreviver, fora do útero. Sobreviver fora do útero. Olha que interessante. Então, interromper a gestação. Não é isso? Tirar a vida, porque ali existe uma vida. Sob o ponto de vista filosófico, nós podemos abortar também. Nós podemos matar. Nós podemos interromper um processo de gestação de uma ideia. Dentro do útero, que são os planos que nós vamos construindo para que essa ideia ela se desenvolva. Isso é tão verdade, essa metáfora, que os filósofos sempre utilizaram a questão do parto como símbolo do desenvolvimento do conhecimento. Sócrates, a mãe de Sócrates era uma parteira. Não foi à toa que ele desenvolve o princípio da maiêutica. O educare é tirar para fora. Então, tem tudo a ver com um movimento de buscar princípios que estão na nossa intimidade, sementes, germes, para serem elaboradas, desenvolvidas no contexto da vida. Então, nós podemos abortar sob o ponto de vista de ideias, de princípios nobres,
que na verdade estão sempre sendo fomentados pelo nosso desejo de perfeição, pela nossa busca do que é o melhor. Isso tudo tem a ver com a dinâmica, com a essência do seu espírito. Então nós podemos cometer aborto de várias maneiras. Tanto sob o ponto de vista literal, impedir uma vida intrauterina, como podemos também abortar projetos maravilhosos de evolução, ideias, abandonando-as. Sobre o ponto de vista biológico, jurídico do termo, o aborto, ele é uma interrupção de um processo extraordinário de evolução ou de unidade entre o espírito e a matéria. Aquele ser que está mergulhando para dar uma resposta para a vida. O que a natureza espera de você? Qual é a resposta que tu dá para essa expectativa? Essa é uma pergunta que a gente faz o tempo todo, ou não? Agora, observem aqueles que estão chegando. São espíritos que estão com expectativas. Eles querem entender o que a natureza pede para eles. Então, quando nós interrompemos esse processo, nós estamos agindo contra a natureza. Aí entra o que todo mundo gostaria que eu falasse, e que eu vou falar assim rapidinho, porque mineiro que é mineiro, não perde o trem, mas também ele sabe que tem que descer na estação correta. Não dá para viajar para outro lugar, porque você pode não saber voltar. Então, mineiro é prudente. Já escutou isso? Mineiro toma sopa pela berola. Já escutou isso também? E é sopa quente, né? É sopa quente. Você não vai lá no centro da sopa, porque vai nas berolinhas, porque senão se você queimar a língua, perder o paladar, puxa vida, depois vai só no empurra, só para manter a sobrevivência, você vai perder aquela sopa fumegante, toda temperada. Você plasmou uma sopa aí, eu notei. Chega em casa, dá para fazer rapidinho, Então, vamos lá. Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Quando a gente vai avaliar sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista da saúde, o assunto toma uma dimensão complexa. E aí a gente acaba particularizando. E toda vez que você particulariza, você limita. E ao limitar, naturalmente, como as mentes, nós temos uma tendência a dividir, a diminuir, porque a nossa mente, como a ciência, ela quer fragmentar. Ela quer trabalhar a divisibilidade do átomo. O grande lance é esse. Não é? Imaginem você poder acelerar, descobrir partículas. Isso é espetacular. Então, quanto mais esmiuçado, melhor. Alguém chega para você, estou com um problema, assim, vem cá. Não é assim que a gente faz? Me conta tintim por tintim. Não tem uma história assim? Olha, eu quero falar para vocês o seguinte, hoje eu estou muito sério, eu vou brincar um pouquinho. Cuidado, viu? Cuidado com esse negócio, me conta. Porque quando você pergunta o que está acontecendo, você está, na verdade, abrindo uma porta e criando um vínculo, estabelecendo responsabilidade. Não estou dizendo para ser omisso, mas agir com prudência. Porque tem momentos que você tem que chegar e para socorrer e perguntar. O que está acontecendo? Eu estou sem ar. Se a pessoa não disser, você não vai descobrir. Estou com dor de cabeça. Espera aí. Então, são perguntas e perguntas. Quando você pergunta por pura curiosidade, principalmente no que remonta à intimidade, os dramas, as situações que o outro está vivendo, você está assumindo responsabilidades com aquela história. É como se você estivesse entrando numa dimensão e depois tem que aprender a sair. Então, quem fala demais, a gente aprende no interior de Minas. Dá bom dia a cavalo.
É ou não é? Vocês estão de acordo? Vocês já viram falar que filósofo por excelência era falador? Não. Nós já ouvimos dizer, para não falar que a gente convive com filósofos, homens de sabedoria que falam pouco, ouvem mais. Falam na hora devida, não é mesmo? Com palavras justas e, acima de tudo, com bondade. Bondade. Porque a bondade é que ilumina a filosofia. A bondade é que amplia. Quando aplicamos a teoria do egoísmo, a gente separa. Você divide. E isso vai explicar para nós, inclusive, o porquê que Carlos Drummond de Andrade afirmava que o homem é partido, e por isso é que ele tem partido. Vocês têm ouvido ultimamente falar aqui no Brasil, vamos parar com essa história de partidarismo e vamos ser uns. Vamos trabalhar unidade. Ecumenismo, socialização, fraternidade. Nós não estamos falando sobre política não, tá bom, gente? Porque a política, sob o ponto de vista do debate, e, aliás, a política lá da Grécia Antiga, as pessoas debatiam para que todas elas chegassem a um objetivo só, o bem coletivo. Não é a política hoje é uma palavra esvaziada e sem aquela significação, sem a objetivação de como ela foi construída. Porque a política hoje ela é pautada no puro egoísmo. O indivíduo torce para uma banda e quer que a outra se exploda. Qual é a consequência disso? O barco afunda e vai morrer todo mundo. Pegaram aí? Agora, voltando, a política, sob o ponto de vista da evolução social, ela é importante. E que haja, e que tenha, por exemplo, partidos que defendem ideias diferentes. Mas, repetindo, para que essas ideias você estratifique coisas boas e se construa um objetivo único. Então, é salutar que haja propostas divergentes. Não se deve divergir de pessoas. Porque quando você diverge de pessoas, você favorece outras. Para não dizer a si mesmo. E quando a gente volta o interesse, os olhos para o interesse, ou seja, o desejo de ter prazer, o desejo de ter poder, o desejo que fomenta a ambição, nós estaremos dividindo. Pegaram aí? Então, isso é muito relevante a gente refletir sobre a importância da unidade. Porque, como eu estava afirmando, com bondade você agrega, você reúne. Você não vê Jesus. Outro dia eu comentei isso. Já viram no Evangelho Jesus falando para negro? Jesus falando para branco? Jesus falava para todas as classes. Então, quando o nosso discurso existe preconceito, eu estou alimentando preconceito. Eu mesmo, no meu discurso, fomento. Porque, na verdade, quando eu trato de determinados assuntos, eu mesmo me movimento com esses preconceitos que dividem. Então, definindo que essa divisão ela está na mente e não no plano operacional. Porque quem está em faixa superior, ele já venceu isso. Pegaram aí? Existe a bondade. O olhar, ele é sustentado pelo amor. O amor não tem distinção. O amor é amar a vida. Nós não estamos falando da dualidade, espírito e matéria? Se não houver amor nessa junção, não dá liga. Jesus é a liga, sob esse ponto de vista. Jesus é o intermediário. Jesus é a luz. Lembram que nós falamos da luz? Qual que é o papel da luz? Vocês estavam aqui na reunião que eu falei da luz? Eu costumo falar para os espíritos, então vocês me desculpem. Eu posso ter feito uma palestra para os espíritos, vocês não estavam presentes, mas a pessoa idosa vai confundindo as coisas. Ela vai partindo mais ainda. Mas eu quis dizer naquela época, para os espíritos, encarnado ou desencarnado, que a luz,
Qual que é o papel da luz? O papel da luz é intermediar a visão do objeto. Se você estiver numa praia, pensem aí, pôr do sol. Ah, quem não namorou no pôr do sol? Quem não namorou a natureza, viu, gente? Vocês já pensaram bobagem. Tá vendo como é que divide? Mas tá bom, pode namorar também, não pode? Pode. Ah, e um companheiro falou no chat quarta-feira. Eu esqueci o nome de quem foi. Foi tanta gente. Que ele falou assim, Carlos Alberto, eu amo o espiritismo. Falou no chat, talvez você assistiu. Eu amo o espiritismo. Bom, Carlos Alberto, eu amo tantas coisas do mundo, então não vai dar para ser espírita. Eu não respondi no chat. Aí eu falei assim, bobo, eu sei. Qual que é a diferença? O amor é o amor. O amor é luz. E essa luz, observe bem, essa luz, na verdade, ela vai intermediando para que você admira. Então, você está no pôr do sol na praia, a praia está lá, areia. Final da tarde, o sol já está escondendo. Aí todo mundo fica intuitivo, perceptivo, escreve poesia, e etc, etc, etc. Aí o que vai acontecendo? O sol está escondendo. O sol escondeu. Ficou de noite. E olha que não deu certo, porque à noite nem estrelas tinha. Nem apareceu as estrelas, não é verdade? Você vai conseguir ver a paisagem que você via quando tinha o sol, a luz do sol? Então o papel da luz é dar condições para que a gente veja. Por isso que Jesus se autoproclamou a luz do mundo. Então, a luz tem a ver com a verdade. A luz tem a ver com a bondade. A luz tem a ver com a integridade, porque a luz ela não vai irradiar para você olhar para a pedra ou para a areia ou para o mar. A luz está ali. Então, somos nós que colocamos a lente. Seja a lente para enxergar com foco, com limpidez, ou aquela lente que a gente coloca que distorce os fatos, distorce os valores, as coisas em si. Então, a cadeira, vamos falar da cadeira de novo? Se eu falar para vocês, essa cadeira é uma cadeira pequena, ninguém vai trabalhar a ideia de que a cadeira é grande. Mas a cadeira pequena, ela é pequena de um tamanho para a Dora, ela é pequena de um tamanho diferente para a Bárbara. Porque ela vai estar lidando com a memória, com a imaginação, com a criatividade. Certo? Agora, o filósofo, quando alguém falar assim, a cadeira que tenho lá em casa é uma cadeira pequena. Aí esse filósofo, com toda a bondade, com toda a intuição, ele vai pensar assim, como é importante a cadeira. A cadeira que está na sua casa. Ele não vai dizer, eu também queria ter uma cadeira na minha casa. E ele não quer saber se a cadeira é pequena, se a cadeira é grande, se ela é macia, se ela é dura. Ele vai falar da cadeira. Porque se existe a cadeira, essa cadeira tem um valor. Pegaram aí? A mulher ficou grávida. Ela está grávida. Tem notícia mais maravilhosa do que a mulher saber que está grávida? Tem, Beth? Ô, Casalberto, mas no meu caso... Não fuja. Não escapula. Escapole, né? Escapula é duro. Não escapole. Não saia pela tangente. Tem acontecimento mais extraordinário do que a gente ter notícia que alguém que vai ter um nascimento? Não tem. Ok, eu compreendo também. Poxa, foi num momento complicado. Pegou de surpresa, não teve planejamento. A gente sabe dessas injunções. Também não adianta fingir de bobo e sair correndo. Não somos hipócritas. Mas observe, alguém diz assim, ela está grávida. Como que o filósofo vai responder? Na hora ele vai ver luz.
Porque ele está vendo que há uma união entre o espírito e a matéria. Há um mergulho de um ser, de uma essência, que veio no mundo para dar um recado. Porque ele precisa de dar o recado. Ele precisa de contar que a vida é bela. E este ser conta em poesia, em prosa, em verso, em música, em melodia, em sorriso, em lágrimas, tristeza, dor. Esse ser vai dar um recado. Então o filósofo vai dizer, graças a Deus. Graças a Deus. Ali vai ter uma vida. Nós, materialistas e utilitaristas, vamos falar assim, chegou na hora errada. Ai, meu Deus, desempregado. Ai, meu Deus. Não casamos. Ou, foi só uma noite. Meu Deus. Pegaram aí? É um movimento de não observação da vida. E sim de uma análise partidária, particionada, limitada. Então nós estamos como que pegando essa folha, como eu fiz, rasgando a folha. Porque a gente quer entender. Então você quer observar cada detalhe para fazer um juízo, mas de acordo com a sua inibição, com o seu interesse pessoal, com o seu egoísmo, com o seu orgulho. Você quer destrinchar um texto para depois recitá-lo para demonstrar sabedoria ou intelectualidade? Pegaram aí? Alguém te dá um presente. Eu lembro de um coração que eu tive o privilégio de ser neto dela, minha avó, e a minha avó era muito prática. Era uma filósofa. O meu avô era o filósofo das elaborações, das equações. A minha avó era filósofa da prática. Queria muita conversa. Vamos lá e resolve. Era uma figuraça. A minha avó sempre dizia que as coisas precisam de ser analisadas sob o ponto de vista do que é justo, do que é ético. Eu não sei nem por que eu rasguei. Porque se não for assim, não tem sentido. Não tem sentido. Então, cada um tem um nível de percepção especial, diferente. Um vai se tocar com o cântico do roxinol, o outro com a expressão da margarida, o outro com o discurso, o outro com o texto, o outro com o martelo, o prego. Cada um se movimenta, mas sempre na Terra, ainda com uma visão extremamente limitada. Porque a gente quer detalhar para explicar. E, na verdade, o projeto é que a luz possa nos colocar diante do todo. Tudo tem o seu valor. Todas as pessoas são importantes por elas existirem. Ponto. Elas não são importantes porque me aplaudem, ou porque é minha filha, ou porque é minha mãe, ou porque é meu amiguinho do Face, ou porque me dá dinheiro, ou porque me dá uma facilidade. Não, ela é importante porque ela é um ser que está vivendo a vida, que está se realizando como um ser humano. Tanto é verdade que eu estou dizendo, que é lamentável a gente dizer. Se vocês não vivem isso, me perdoem, por favor. Mas na minha realidade, dentro dessa ideia cheia de partinhas para cá e para lá, cheia de divisão, valorizando só o que me atende, é lamentável dizer que a gente só descobre isso depois que a gente perde. Quando as pessoas vão embora. Brota o sentimento de perda. 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 Eu costumo dizer o seguinte: você, por certo, lá no seu cantinho, lá no quarto, no guarda-roupa, seja onde for, tem lá um arquivozinho com fotografias. Casalberto, eles são digitais. Tá bom, no celular. Não, pode perder. Não, tá na nuvem. Tá, tudo bem. Não entro no mérito. Mas eu sou das antigas, sabe aqueles álbuns de retrato? Pois bem. Então, de vez em quando a gente abre,
costuma ser por circunstância, né? Vai mexer aqui, limpar ali, achei, gente, como que é? Aí você vai avaliar os fatos. Aí de repente descobre, olha, fulano morreu há tantos anos, como ele era bom, como ele era bom. A fotografia tem o seu valor, faz lembrar, aperta um botãozinho importante, porque vai mexer com a sua história. Então aí a gente muitas vezes valoriza aquela pessoa porque ela faz parte da nossa história. Poucas vezes a gente para observar aquele indivíduo que já desencarnou há 30 anos e verificar quantas coisas boas que ele tinha para dar. O que acontece quando a gente vai envelhecendo? Família espalha, ou filho casa, de repente, daqui a pouco estamos com um caixote de fotografia que em determinados momentos você vai ter que fazer uma seleção e vai verificar que tem muitas fotos lá que não tem nada a ver. Isso aqui faz parte do passado, joga fora. Porque não te serve mais. Um dia serviu. Agora pense em você vai fazer uma reforma, você trabalha como reformador de casas antigas. Aí você chega lá, a família já mudou, desencarnou todo mundo, você recebe aquela casa toda velhinha para recuperar, aí você acha um caixote de fotografias. Essas pessoas, você não sabe onde elas estão, não tem identificação. O que você vai fazer com aquelas fotos? Você vai jogar fora, não vai? Qual que é o valor que ela vai ter para você? E você faz isso sempre. Então, possivelmente você já jogou muitos pacotes de fotografias fora, porque as pessoas não precisam mais daquelas fotos. Eu estou falando para vocês, gente, que muitas vezes a vida ela vai nos proporcionando situações que contrastam e que nos mostram o que passou, o que está acontecendo, sob o ponto de vista da alegria, da tristeza, sob o ponto de vista da decepção, da amargura. Então, mas é muito bom quando você olha para o passado e fala assim, meu Deus, quantas coisas boas aconteceram nesta relação. E eu não preciso mais apenas de sentir falta para valorizar, porque é o que acontece. A pessoa desencarna, aí que tu vai valorizar, o tanto que ela foi importante. Isso é lamentável. Isso é triste a gente reconhecer isso ou não? Tem muitas pessoas, eu bato nessa tecla, a gente que faz, muitas vezes até tarefa visitando velórios, atendendo chamados para fazer prece para a família e etc. Muitas vezes você vê um ambiente que você não conhece ninguém, mas é um ambiente de uma despedida, que muitas vezes as pessoas que estão ali, que não tem nada a ver com pato, com peixe, se emocionam, começam a relembrar de fatos vividos, aí acabam entrando naquela sintonia, porque o ambiente da despedida num cemitério, ele é um dos mais propícios para nos chamar para repensar, para ressignificar os valores, ou não? Porque, inclusive, a gente olha para nós mesmos, e é esse que é a melhor jogada, é você olhar para você mesmo e falar assim, opa, amanhã pode ser eu. O que eu fiz da vida? O que eu estou levando? E qual o rastro que eu estou deixando para quem está ficando e que me conhece? Aí vem essa pergunta. O aborto é um impedimento? O que vocês acham? Eu acho que o grande lance é o grupo responder para si mesmo. Porque o que eu vou falar? Que o Espiritismo não abona o aborto? Eu uso uma outra vibe, como falam os jovens. O Espiritismo discute a vida. O Espiritismo nos explica, como nesse texto, que o aborto ele é um procedimento indicado para salvar a vida da mãe quando as duas estão em xeque. Isso é medicina. Isso é saúde, não é isso, Eduardo? Isso é indiscutível. Aí vem um adolescente que debate o assunto na escola, um jovem, e é muito comum que isso aconteça conosco, nas nossas visitas às mocidades espíritas. Eu escuto essas perguntas constantemente. Mas e no caso do estupro?
Qual é a visão do Espiritismo? Eu volto a dizer, existe um mecanismo evolutivo chamado livre-arbítrio. Liberdade. A educação do futuro ela vai se pautar sob o domínio das escolhas, de um ato voluntário de consciência, e que esse ato, quando ele projeta uma vinculação do indivíduo a um dever, e o dever moral, ele pode nos levar para a seguinte conclusão: independente do que fomentou a gravidez, se identifica que temos uma vida ali, porque pode ter casos nos primeiros momentos que não tem vida, a gente viu isso aqui no Livro dos Espíritos, mas na maior parte dos casos tem vida, porque tem lá um ser movimentando as mãozinhas. Vocês já viram aqueles vídeos que são extremamente tenebrosos, que nos causam perplexidade, de uma criancinha que foi abortada, do tamanhozinho assim, quase de uma azeitona, vocês já viram? Com mãozinha, com pezinho, fotografias. Ali tinha uma vida, ali tinha um projeto, ali tinha um ser que estava reencarnado. Se ele é o resultado do aborto, ou de um acontecimento maravilhoso sob os auspícios da moral e do amor, ali existe uma vida, Eduardo. Aí vem a discussão. Mas a mãe tem o direito de não querer levar esse trauma para o resto da vida. Não temos esses debates? Então, somos nós espíritos que vamos dizer o que as pessoas devem fazer? O nosso papel como espíritos é dizer que ali tem vida. Agora, essa escolha, ela é pessoal. Sabe o papel que eu rasguei? Era o papel que eu talvez mais precisava. Mas se eu rasguei, porque rasguei. Sabe o que tinha nesse papel? Eu peguei rapidinho num site confiável uma pesquisa de incidências de aborto no Brasil nos últimos, parece que 20 anos. 20 anos. E eu rasguei essa estatística. Ou ela é furada, ou porque não era para me falar. Vocês tirem as conclusões. Mas eu vou dizer o seguinte, que se não me engano, de memória fotográfica, parece que no ano de, não sei se é 2006, uma coisa assim, o gráfico atingiu um índice de registros de 180 mil abortos praticados um ano aqui no Brasil. É óbvio que esses números são pontinha do iceberg, porque existem os abortos clandestinos. Existe uma indústria criminosa que distribui medicamentos nos bastidores. Eu atendo casos que envolvem tanto vítimas quanto fomentadores dessa história. Não é simples não, viu? Você descobrir que alguém está sobrevivendo porque ele está traficando medicamento abortivo. Entregue para meninas aí de 12, 13, 14, 15 anos. E uma incidência, uma mortandade violenta de mulheres que praticaram aborto em clínicas clandestinas. Então, o assunto ele é tão complexo, ele é tão difícil de ser tratado, que nós preferimos passar por ele sob o ponto de vista de falar da vida, porque quando a gente fala de vida, e a vida a representar o amor que une dois polos, espírito e matéria, a vida que representa a reencarnação, que é um dos princípios soberanos do espiritismo. Não tem espiritismo sem reencarnação. Não tem. A teoria espírita, ela se pauta na reencarnação, no livre-arbítrio, no desenvolvimento moral, progressivo, contínuo, igualitário para todos. Todos os espíritos fomos criados simples e ignorantes. Estamos em busca da perfeição divina. A religião espírita é a religião natural. É o estudo da natureza íntima, da natureza das relações, da força da natureza externa, a voz dos espíritos que representam
a vontade de Deus na nossa vida? Teorias espíritas. Então, quando nós falamos em espiritismo e falamos da vida, naturalmente, se amanhã você, eu, um familiar, passar pelo drama de uma gravidez dita indesejável, que a gente possa ter elementos e condição moral e lucidez para respeitar o livre-arbítrio de cada um, mas ao mesmo tempo observar o grau de responsabilidade que nós temos diante daquele fenômeno. Quantas pessoas que foram heróis na Terra que a mãe chegou a pensar em abortá-los? A história é rica de exemplos. E muitos falam, muitos agradecem pelas mães não terem feito isto. Agora eu também queria dizer para aquelas mulheres que já fizeram, que não alimentem culpa. Porque eu não tenho dúvida de que quando se faz, a mulher está vivendo um processo de muitas complicações psicológicas. E os espíritos não querem imputar culpa em ninguém. Então não pense que você vai para o umbral, que você vai para o vale do diabo. Não pense isso. Vença essa culpa. Supere a si mesmo. E não há medida mais indicada, mais eficiente do que amar. Eu conheço muitos casos de mulheres que praticaram aborto na adolescência, na juventude, em função de um mundo de muitos preconceitos, porque antigamente, se aparecesse com a barriguinha, o pai punha para fora. Lembram daquelas tradições medievais? Isso tudo aconteceu, e para não dizer que acontece na sociedade até hoje. Então, muitos praticam por falta de alternativa, sob o ponto de vista material e humano. Ok? Ficou claro nesse ponto? Então vamos ter bondade com o assunto e com as pessoas, inclusive conosco mesmo, se o fizermos um dia. Agora, aqueles que fomentam essa indústria estão assumindo, numa linguagem lá do mundo oriental, karmas gravíssimos. Problemas espirituais e morais sérios que no futuro eles terão que se recompor com destino. Então, amigo, nós temos um exemplo muito interessante que é narrado por André Luiz, que está no livro Nosso Lar, de uma mulher que se aproxima da cidade de Nosso Lar. André Luiz estava na periferia junto com os amigos, e uma mulher pede para acessar, pede para entrar. E ela gritava, desesperada, enfim. Aí o André Luiz tenta intervir, pedindo que os amigos deixassem que ela entrar, que ela estava suplicante. Aí os espíritos, calma, André, vamos observar mais. E aí eles se aproximam e começam a fazer ponderações que não agradavam ao interesse deste espírito, até que em um determinado momento ela se rebela, ela se mostra com uma real identidade. Porque aí não tem dualidade no mundo espiritual. Lembra o que eu falei no início? O mundo espiritual não é divisível. O mundo espiritual é um todo. É a visão materialista nossa que cria divisões e barreiras, como na Terra. Ficou claro? Aí eles vão perceber que o corpo espiritual dessa mulher estava todo marcado, cheio de pontos negros. E aí os espíritos informam para André Luiz. Cada uma dessas marcas representa uma atrocidade que este espírito cometeu fazendo abortos, porque era coordenadora, era líder de uma clínica que fomentava esses procedimentos. Isso leva as pessoas à loucura. Porque muitos dos espíritos que são abortados, ou seja, o impedimento para que eles vivam o que eles precisam,
como uma grande maioria ainda está em estágios, vivendo muitas dificuldades, né, quando a reencarnação é expiatória, eles se revoltam no mundo espiritual e passam a criar problemas psicológicos para aquelas que poderiam ser o veículo para suas vidas e optaram por não. Isso causa problemas, lesões, muitas dificuldades, que só o amor terapêutico, libertador, favorece nesses dias que o Espiritismo vem bater na nossa porta. Eu prometi que essa parte seria a menor de todas. Não sei se eu consegui. Se o ambiente ficou árido, se ele ficou difícil para alguém, eu peço desculpas, mas o meu papel também é informá-los. Mas o que é mais importante numa reunião espírita é que a gente possa perceber a poesia que nos envolve, da misericórdia que nos atraiu, que nos acolheu, nesse encontro que pode se tornar um momento muito especial na nossa caminhada evolutiva. Bárbara, alguma observação final do chat? Beto, queria agradecer as participações. Tem mais perguntas, mas as perguntas eu acho que com esse comentário você falando sobre como o Espiritismo se porta perante a vida, quem tiver mais dúvidas específicas, porque a gente sabe que o aborto é difícil, a gente não ter um caso perto da gente, né? E realmente isso vai gerar muitas dúvidas. Por favor, encaminhe então um e-mail com o tema do estudo do dia para feacminas@gmail.com. Tá? Essas específicas, infelizmente, a gente não vai conseguir encaminhar, que a gente já caminha para o fim, né, Beto? Pois bem, então nós vamos caminhando para o fim do nosso encontro e eu vou pedir que Bárbara faça uma leitura de uma mensagem de Emmanuel que nós postamos hoje no blog Chico-Xavier, que também é um blog que está sob a nossa responsabilidade. Ele foi idealizado desde 2006, hoje com mais de 1 milhão e meio de acessos a esse blog. Nós postamos então uma mensagem que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. E eu vou pedir que a Bárbara faça a leitura para a gente, ok? No mundo íntimo, pelo Espírito de Emmanuel. Em todos os problemas que se reportam à construção e à produção, nos círculos da natureza exterior, surpreendemos recursos drásticos na base das equações necessárias. É o atrito na direção do progresso, esmerilando, moldando, corrigindo, aperfeiçoando. O solo, na plantação, tolera o corte do arado, alanhar-lhe o corpo submisso. O fruto amadurecido recebe a pancada do segador no dia da ceifa, de modo a transformar-se em pão que sustente a mesa. Antes que o asfalto complemente a segurança da estrada, é preciso que a terra suporte os ataques da picareta. Para que a pedra venha do cerro bruto ao trabalho do homem, quase sempre sofre a ação do explosivo controlado. O minério, a fim de elevar-se ao nível da indústria, encontra o forno de alta tensão. O mármore, candidato à obra-prima, submete-se à pressão do cinzel. A planta, para derramar a seiva nutriente ou curativa, sujeita-se aos golpes do incisor. Na cirurgia, o órgão doente, para reabilitar-se, experimenta os lances do bisturi. Instrumentos mais diversos auxiliam o homem a expurgar, edificar, brunir, renovar. Entretanto, nos grandes conflitos do sentimento, diante das tempestades morais e das provas constrangedoras que atormentam a alma e convulsionam a vida, o remédio indispensável será sempre a constância da paciência, gerando a força da paciência.
Então, o remédio sempre é a paciência que gera a força da paciência. Observem, remédio e força. Então, a paciência tem a ver com a medicação e, ao mesmo tempo, com o entendimento para permanecer na caminhada, superando os obstáculos do caminho. Eu agradeço a presença de todos, que possamos voltar para os nossos lares em segurança, em paz, e muito felizes estamos pela presença dos amigos espirituais que fizeram desse nosso encontro um momento não só de reflexão, de troca de experiência, mas também, sob o ponto de vista da eficiência das terapêuticas, muitas cirurgias foram feitas na nossa atividade. Muitos atendimentos sob o ponto de vista psicológico. Muitas doenças tratadas nessa noite. E muitos espíritos em sofrimento que também foram encaminhados. Por isso que eu falei no início e reitero ao final. Quando viermos para a tarefa, lembrem-se, nós não estamos vindo apenas para um encontro social. Nós estamos vindo para uma atividade de muita importância na nossa vida, que envolve vidas. Porque quando cuidamos de nós outros, ou de nós mesmos, como queiram, nós estamos nos capacitando para cuidar também daqueles que estão conosco. E também vale lembrar que a nossa vinda à casa espírita também trazemos conosco as companhias espirituais. Que a gente possa chegar no centro espírita vigilantes. Porque na minha morada íntima só entra quem eu permito. Se eu estou permitindo espíritos que querem criar problemas, eu estou sendo responsável por isso. E naturalmente não receberei os recursos que poderia receber numa reunião como essa. Com isso eu estou falando sobre vir à reunião espírita, não na condição de sisudos, com comportamento todo encaixotado, não é isso. Eu estou falando para a gente vir para a reunião espírita vigilantes, atentos ao que está acontecendo no nosso mundo íntimo. É natural que no dia da reunião eu tenha muitos problemas, muitas alterações emocionais, muitas visitas inesperadas e desagradáveis, impedimentos para que eu não venha. É natural, porque é o dia da luz, e a luz se faz para remediar, para educar e para clarear. Então não pensem que os espíritos, que os problemas estão vindo porque você não merece, que é para te tirar. Isso é misticismo. Vamos começar a pensar que estamos sendo convidados para nos tornar trabalhadores do Cristo. Então nós já estamos vindo para o centro espírita, não só na condição de doentes, de enfermos. Eu estou vindo para cá como um trabalhador. Eu estou vindo para cá convidado para compor uma equipe de aprendizes do Evangelho. Significa que Jesus está confiando em cada um de nós. E está delegando com isso uma responsabilidade bem objetiva, bem clara e muito importante para o nosso despertamento definitivo. Para que a gente deixe a muleta. Para que a gente compreenda que amanhã a saúde será integral. E que a caminhada é longa, não é mágica, não é cheia de intervenções divinas. Não. Os Espíritos nos apoiam, nos inspiram, nos acalentam e nos apresentam Jesus. Para que nós possamos ouvi-lo e nos movimentar para ir ao encontro dele. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos... A promessa é certa, mas Jesus não vai. Ele que diz para você: venha. Então nos movimentemos confiantes
esperançosos e ao mesmo tempo corajosos para tomar as decisões que precisamos de tomar. Porque também ficar fingindo, passando pano, fingindo que está tudo bem, não é a solução. Mas se tiver que agir, haja com coragem, com prudência, com fraternidade, com tolerância e com amor. Com muito amor no coração. Terminou. Boa noite para todos. Boa noite, Beto. Obrigada pelo estudo. Agradecemos as participações pela internet e a todos vocês aqui do salão. Eu convido a Dora para fazer a nossa prece final. Prece final. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente salutar, onde nós possamos renovar e recobrar nossas forças, a nossa esperança, a nossa fé. Te agradecemos, Jesus, imensamente a casa de Kardec e da senhora Amélie, que nos recebe com tanto carinho, que nos dá a oportunidade, além de sermos tratados, de aprendermos também um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que tenhamos um bom retorno para os nossos lares, em paz e em segurança.